Levantei num dia de sábado e fiz um trabalho muito pesado na área da construção civil. E quando chegou numa determinada hora do dia, eu retornei para minha casa muito cansado. Quando cheguei no meu apartamento, eu disse: hoje eu não vou no hospital. Irmãos, para minha surpresa, eu ouvi uma voz de Deus, uma voz tão poderosa, uma voz de trovão, que veio imediatamente, tremeu todo o apartamento e disse: hoje você vai. Essa voz foi tão forte, irmãos, uma voz tão tremenda, que eu fiquei paralisado por mais ou menos uns 15 minutos. Depois de muito tempo, irmãos, eu disse em pensamento: mas Senhor, eu não estou preparado. E aquela voz de trovão veio tão forte, novamente disse: eu te preparo. A voz de Deus é tão forte, irmãos. Ela é tão poderosa que te impede de fazer qualquer coisa. Eu não conseguia me mexer, mas eu me lembro que vagarosamente eu fui saindo, fui andando, me dirigi ao meu quarto, dobrei o joelho, irmãos, e comecei a orar. Ah, Senhor, Senhor, tem misericórdia. E comecei aquela oração, ajoelhado na presença de Deus. Eu falava muito baixinho: mas Senhor, como vou para lá se não estou preparado? E a voz veio um pouco mais branda: eu te preparo. Irmãos, eu não tive dúvidas. Me troquei, peguei a palavra do Senhor, peguei o meu carro e me dirigi para o hospital da PUC, lá de Campinas. Eu me lembro, irmãos, que entrei num quarto, do lado esquerdo, e tinha um senhor com uma barriga muito enorme. E aquele senhor, ele tinha doença de Chagas, e a doença já havia esparramado e contaminado todo o seu corpo. Eu me lembro que ele disse para mim que toda a sua família já havia se despedido dele. Eu entrei naquele quarto antes de saber disso e disse, saudei com a paz do Senhor. E aquele homem, ele me viu com muita dificuldade, ele não conseguia falar. E ele disse: glória ao nome do nosso santo Deus. Irmãos, eu me lembro que eu cheguei perto dele e disse: irmão, você fez algum pedido para o santo Deus? Ele disse: sim, irmãos, eu pedi para que o Senhor enviasse aqui o teu servo, um anjo, para que anunciasse a minha cura. Eu me lembro, irmãos, que eu abri a palavra de Deus, sentindo a presença forte de Deus. Eu sabia que o Senhor ia mostrar algo muito forte, não para mim, mas para nós, naquela manhã de sábado. E quando eu abri a palavra, irmãos, caiu naquele versículo: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E eu perguntei: você crê que o Senhor Jesus, Ele pode te curar agora? Ele disse: eu creio. Então nós começamos a orar, nós choramos juntos, irmãos. Eu falei: eu não sei, a minha oração é pequena, irmão. Eu sou um servo tão pequeno aqui nesse lugar, o menor entre todo esse mundo, o menos qualificado, mas o Deus que eu sirvo, irmãos, Ele é o maior de todos. Não existe nenhum comparado a Ele, irmãos. E nós começamos a orar junto, irmãos. Levantamos nossas mãos e clamamos. E nós dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Que no nome de Jesus, que ele pudesse ser curado. Terminamos a oração, irmãos. Me despedi dele. Ele ficou cheio de esperança. Mas com toda a sinceridade, irmãos, saí daquele hospital totalmente desacreditado. Eu voltei para minha casa, irmãos, e passou uma semana certinho. Na semana seguinte, totalmente diferente dessa, eu dobrei meu joelho no meu quarto, tranquei as portas, orei, clamei ao Senhor. Eu peguei o meu carro e fui para o hospital para anunciar o evangelho da salvação. Irmãos, cheguei de uma maneira diferente. Eu estava anunciando, falando com os irmãos. Eu me lembro que eu entrei num quarto, irmãos, e haviam 4 senhoras, e 3 delas eram evangélicas e uma era católica. Eu entrei e saudei com a paz, que a paz do santo Deus esteja com todos vós. E elas todas disseram amém. Mas eu percebia que existia um choro, uma tristeza muito grande no coração delas. Eu perguntei: irmãs, o que te aflige, hein? O que acontece?
com vocês, irmãs. Irmão, eu sinto uma dificuldade muito grande de respirar. Eu me sinto muito mal. Eu não sei o que acontece, os médicos fizeram todos os exames. Clinicamente não existe nenhum problema, mas eu não consigo respirar direito. A segunda, por incrível que pareça, apresentava os mesmos problemas. Uma dificuldade de respirar, sentia muito mal, uma aflição grande, uma tristeza que estava dentro do coração, que todas elas sentiam. A terceira também, surpreendentemente, sentiam os mesmos sintomas. Eu sei que é muito comum os médicos colocarem as pessoas com sintomas parecidos no mesmo quarto, para facilitar o tratamento, o medicamento, a logística interna do hospital. E elas estavam lá. E num determinado momento, irmãos, eu me lembro que o Senhor me tomou com um poder tão forte, e eu comecei a falar com elas: irmãs, esse não é o seu lugar. Quando nós passamos aqui no hospital, nós precisamos refletir e pedir para Deus nos revelar qual o seu propósito, o que Ele quer das nossas vidas. Irmãs, muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor pediu, que era algo tão importante, e nós passamos pelo hospital. Meus irmãos, quando falei essa palavra, quando comecei a falar com elas, elas já começaram a dar glória a Deus. É verdade, irmão, o Senhor me deu um trabalho, eu tinha um ministério que eu não assumi. A outra também disse a mesma coisa, incrível. Eu também, irmão, o Senhor me chamou para um trabalho e eu recusei. A terceira disse a mesma coisa. E naquele momento começaram a dar glória a Deus. Aleluia! Começou um culto dentro daquele quarto, um culto espiritual que eu não via há muito tempo. Aquele choro, lágrimas escorrendo nos olhos daquelas irmãs, glorificando a Deus, umas de joelho dobrado, irmãos, glorificando, dizendo: aleluia, o Senhor é poderoso, eu estou curada. E as três, irmãos, ficaram curadas. Foi maravilhoso, foi grandioso. Mas num determinado momento, irmãos, eu escutei bater na porta. E eu pensei: eu acho que vão me tirar do hospital hoje. É hoje que eu vou ser expulso daqui. E naquele momento abriu-se a porta e entrou um senhor muito magro. Ele entrou com uma alegria grande nos seus olhos, eu percebia isso, e ele disse: glória ao nome santo do nosso Deus. E imediatamente eu pensei: eu conheço essa voz. E ele começou a falar conosco: irmãs, glória a Deus, esse é um culto de adoração, irmãs. Eu quero ficar aqui. Os médicos estão tentando encontrar algo na minha vida, também fizeram exames e eles não conseguem encontrar, mas eu tinha doença de Chagas e eu fui curado. O anjo do Senhor trouxe a minha vitória, eu fui curado no nome de Jesus. Irmãos, foi uma alegria tão grande. Como eu, um servo tão pequeno, o menor nesse mundo, não tenho nenhum cargo em igreja, apenas anuncio o nome de Jesus individualmente para as pessoas. Como o Senhor poderia mostrar 4 milagres ao mesmo tempo para alguém tão incapacitado como eu? Então, irmãos, eu também glorifiquei o nome do Santo Deus. E hoje, irmãos, eu posso dizer para você com toda certeza: não importa o problema que você tem, não importa o que você está passando, quando a medicina não apresenta mais soluções para o seu problema, não desanime. Existe alguém que é muito maior do que a medicina, que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele pode mudar a tua história. O Senhor Jesus, Ele pode fazer aquilo que é impossível, basta você acreditar. Pode ser que você esteja lutando anos contra a tua enfermidade, contra um problema que não existe jeito perante os homens,
Mas, irmãos, quando aquela senhora com fluxo de sangue há 12 anos chegou perto de Jesus e tocou nas suas vestes, ela foi curada, irmãos. Quando o leproso chegou e pediu para Jesus: Senhor, eu preciso ser curado, o Senhor também curou, irmãos. Toque hoje nas vestes de Jesus, toque com a sua alma, com o seu coração, dobre seu joelho no seu quarto, chore na presença do Senhor, porque as tuas lágrimas chegarão no trono celestial do Santo Deus, e lá do trono celestial o Senhor derramará a unção, o teu milagre. Acredite, irmãos, acredite, Jesus está vivo e Ele está voltando. Confie em Deus. Obrigado, Jesus, por esse testemunho. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe.